Enquanto o mundo inteiro corre atrás de um amor lá fora, você sente que ainda tem algo dentro de você que precisa ser curado. Relacionamentos frustrados, medos que se repetem, carências que viram ciclos. A verdade é, o amor que você busca só floresce quando você cura o que foi ferido. O Yatra do Amor é uma jornada de transformação baseada nos ensinamentos das deusas e no sagrado feminino. São 3 cursos completos para curar padrões inconscientes e ativar sua potência Shakti, sua potência feminina, e assim abrir espaços para viver relações verdadeiramente conscientes. Este é o primeiro passo para viver o amor com liberdade. Assine agora o Yatra do Amor e entre para a nossa comunidade, a Sangha do Amor Consciente. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Estão me ouvindo? Bom, então hoje o assunto é lua cheia. Lua cheia há alguns dias. Eu costumo compartilhar aqui sempre nessa live de lua cheia de lua nova, o mapa do momento, como o céu vai estar no momento, do auge da lua cheia. Porque lua cheia já estamos, né? Vocês podem ver ela no céu já bem iluminada, né? Para a lua estar assim cheia, toda iluminada, ela precisa estar a 180 graus, né, de distância, dentro de uma circunferência de 360 graus. 180 graus é exatamente o oposto do Sol. E para ela alcançar esse lugar de estar no exato oposto do Sol, a Terra precisa ficar entre a Lua e o Sol. Porque a Lua que gira ao redor da Terra. Então, a Lua precisa chegar girando ao redor da Terra, precisa estar exatamente nesse lugar oposto ao Sol. O contrário acontece quando é lua nova, que a Lua então está entre a Terra e o Sol. Então, por isso ela fica na circunferência de 360 graus. No auge da Lua nova, ela atinge 0 graus do Sol, e não 180 graus. E nesse momento, nesse instante, a gente tem o auge da Lua nova, que se chama Amavasya. Só que agora nós estamos na Lua crescente, terminando a Lua crescente, e a Lua crescente ela termina no auge da Lua cheia. E a Lua cheia em sânscrito se chama Purnima. Purnima significa plena, ou seja, a luz está plena, a Lua está plena de luz, né? Plena de luz do Sol. É a mesma Lua, é o mesmo astro. Ela não fica pela metade, nem só um pedacinho, o resto desapareceu, não é isso que acontece. É o que a gente chama de um jogo de luz e sombra. O que ocorre com a Lua, que faz com que, dependendo do ângulo que ela estiver nesse movimento ao redor da Terra, ela pode aparecer parte dela brilhando, parte não brilhando, totalmente brilhando ou nada brilhando. É apenas o ritmo, o movimento da Lua girando ao redor da Terra que nos faz vê-la de diferentes formas ao longo de um período que se chama lunação, que a gente dá início a uma lunação a partir da Lua nova,
Na metade da lunação, temos a lua cheia e depois mais uma outra metade da lunação chamada quinzena minguante ou quinzena escura da lua, até ela atingir o auge da lua nova. Então, são duas quinzenas, né? A crescente, que é brilhante, que em sânscrito se chama Shukla Paksha, e a quinzena minguante ou quinzena escura, que se chama Krishna Paksha. E cada noite que passa, a Lua está dentro desse período de lunação, que dá mais ou menos 28 dias no total. A cada noite ela recebe uma, como se fosse uma bênção de uma divindade. Na verdade, são várias, né? Dependendo do, do estilo, né? Porque na astrologia védica existem essas categorias, né, de divindades que regem planetas, ou que não regem planetas, mas que regem o vento, o sol, os oceanos, as montanhas, os planetas, né? E existem também divindades que vão regendo cada noite da lua, na sua fase crescente e na sua fase minguante. Isso são divindades que vão em função das fases, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos no Traiodasi. Traiodasi. Segunda-feira será o Traiodasi, é o 13º dia da quinzena crescente da Lua. Aí amanhã vamos entrar no Chaturdashi, que é o 14º dia. Chatur, em sânscrito, quer dizer 4. Dashi, 10. Então, 10 mais 4, 14. Chaturdashi, é o 14º dia da lua crescente, cujo devata é o senhor Shiva, e quando chega no 15º, em vez de receber o nome Panchadashi, né? Porque Pancha em sânscrito é 5. Em vez de receber esse nome, recebe o nome de Purnima, porque o 15º ou será esse auge da lua cheia, ou será o auge da lua nova. Então, o auge da lua nova é o Amavasya, e o auge da lua cheia é o Purnima. E Purnima, a divindade que abençoa o Purnima, a lua cheia, é o próprio, se chama Deva, que é a própria lua. Deva é uma divindade, não é feminino, mas Deva é um deus, né? Deus da lua. Ele, o ser divino que habita a lua, né? É a essência, né? A consciência da lua. Chama-se Chandradeva. Chandra quer dizer lua. Mas, conforme ele é descrito, ele é muito delicado, muito inteligente. Ele monta sobre um antílope. E muito gentil também, refinado. Tipo um príncipe, assim. Chandradeva. E, ah, e por isso, já que Chandradeva é que reina na lua cheia, ele, por ser um deva, o que ele faz? São as histórias purânicas, né, que contam. Ele extrai da lua seu néctar, sua ambrósia, e compartilha boa parte dessa bebida nectária chamada Amrita. Amrita significa literalmente sem morte, ou seja, é o néctar da imortalidade. Ele pega essa bebida nectária, e a maior parte dela ele serve aos deuses e deusas. Então, isso significa que tem festa no céu de a lua cheia. E sobra um restinho desse néctar, que ele vai então e compartilha com a terra.
para o nosso benefício. E como ele faz isso? Ele faz isso nutrindo os vegetais, as plantas, as árvores, as florestas, as ervas, os alimentos que são extraídos da terra, os grãos, as raízes, as ervas medicinais. Então, todo o princípio ativo do reino vegetal é nutrido neste momento por Chandradeva. E a gente sente sempre uma atmosfera especial, né? Quando vamos chegando na lua cheia, sempre, né? Sempre sentimos uma atmosfera especial. A lua cheia, ela é estimulante, ela estimula todos, né? É natural a gente ficar mais festivo, mais alegre, querer se encontrar com todo mundo, estar juntos. Sempre se fala que é a lua dos namorados, a lua dos amantes, é a lua cheia. Então, ela tem todo esse encantamento. Uma das características de Chandradeva é que ele é muito encantador. Então, essa é uma forma, né, de entender a Lua por meio das fases que ela faz ao longo de uma lunação que são 28 dias. Existe existem várias maneiras, uma outra maneira, que é através dos nakshatras. Aí, quando é através do nakshatra, é a relação da Lua com o espaço sideral. Então, como é que a Lua faz essa relação com o espaço sideral? Se descreve nos Puranas que Chandradeva, ele, ao longo de 27 noites, ele descansa numa mansão que é formada por estrelas. As famosas mansões lunares, que os antigos muito falavam delas, os árabes, os egípcios, os chineses, né? E também nos Himalaias, no sul da Índia. Muitas tradições bem antigas observavam isso, né? E Jyotisha, que é o nome da astrologia védica, descreve essas mansões da Lua ou residências lunares, também conhecidas como asterismos lunares, porque é como se a Lua se encostasse em cada grupo de estrelas a cada um desses 27 dias. Ela fica ali um pouco, descansando ali. E esses asterismos são estrelas, de fato, conhecidos com o nome de nakshatra na astrologia védica, que significa campo de estrelas, né? Nakshatra. Tra, em sânscrito, dá origem à palavra Tara, que literalmente significa estrela. E a própria palavra estrela vem daí também. Star, em inglês, vem de Tara. Tara também é, muitas vezes, traduzido como deusa. No budismo tibetano, existem as Tara búdicas, né? Então, e Aksha, de Nakshatra, Aksha, significa espaço. Então, é o espaço, as estrelas no espaço sideral. Mas são especificamente 27 agrupamentos de estrelas. Nem todos os 27 são agrupamentos. Alguns são apenas uma estrela. Outros são duas. Outros são 7, 9, 27, 100 estrelas. É um estudo, né? Mas elas estão reunidas. Então, a gente sempre observa nesse período das lunações, né? Qual o devata que rege aquele dia lunar
do qual nós aqui da Terra assistimos, né? Que assistimos como a Lua se encontra, está metade, está semi-metade, está mais do que a metade, está cheia, está nova. Nós observamos, então existe para cada momento desse um devata, que significa uma divindade, e existe também essas mansões lunares. E cada mansão lunar, ou cada nakshatra, ali reside uma divindade feminina. Cada uma tem também um nome, que descreve tanto a natureza dessa divindade, os atributos, né? E os efeitos que elas produzem quando a lua está junto a ela. Quando nós estudamos um mapa de nascimento de uma pessoa, nós consideramos a posição dos planetas em casas, em signos, que na astrologia védica são constelações, porque existe uma diferença entre constelações e asterismos, tá? Alguns nakshatras são constelações, alguns são uns dois, talvez três, são constelações. A maioria são asterismos, são estrelas reunidas. E outros são apenas uma única estrela. Tem uma variedade. Então, nós consideramos essa divindade que rege essa fase, né? Em que grau está essa quinzena crescente, essa quinzena minguante, e qual é a divindade para cada noite dessa, e também qual é a divindade feminina no espaço sideral que a Lua, então, se reúne. Isso é algo que a gente tem como observar com os nossos próprios olhos. O que poderia impedir da gente observar com nossos próprios olhos? Tempo chuvoso, tempo nublado, se a gente está num lugar que tem muito prédio, muito morro, né? Neblina, né? Isso aqui, agora, quando está num lugar que é plano, e o céu está limpo, sem nuvens, noturno, céu noturno, e a lua com visibilidade, nós podemos, inclusive, observar esses nakshatras, né? Essas mansões da lua. Então, é um estudo fruto de uma observação, né? Onde os antigos observavam o céu, mapeavam o céu, estudavam o céu com seus mínimos detalhes. E eram observações noturnas, em regiões altas do planeta, como, por exemplo, os Himalaias, que era originalmente a residência dos rishis. Rishis eram considerados homens e mulheres de muito saber, muitos também eram chamados de Maharshis, né, que seriam os rishis gigantes de muita grandiosidade. E eles, então, deixaram, né, todos esses assuntos, né, foram sendo transmitidos para gerações seguintes, ao ponto de que desenvolveram um acompanhamento nos processos da agricultura, da medicina, da arquitetura e, logicamente, também da astronomia. Essas eram as 4 ciências básicas do florescer da civilização. A astronomia, em primeiro lugar, a agricultura, a arquitetura e a medicina. Porque a medicina era exatamente esses vegetais, eram as ervas e a qualidade dos alimentos, que eram alimentos que eram plantados em fases específicas, em momentos específicos do ano, relacionados às condições celestes, e eram colhidos do mesmo modo. Então, eram alimentos carregados de Prabhav,
Prabhava significa a energia espiritual que o alimento ou a erva medicinal possui, né? Porque ela vem encharcada desses atributos, né? Celestes. Então eram ciências mesmo, né? E o ser humano, nós estamos hoje ainda aqui na Terra graças a eles. A gente tem sempre que pensar nisso, né? Estamos aqui porque lá atrás eles fizeram isso tudo. Senão a humanidade não teria resistido, né? Então, então o nakshatra da lua cheia próxima, que será dia 11, tá? O auge da lua cheia agora é dia 11 de maio, às 4h44, usando aqui o fuso horário que nós estamos aqui, né? Brasil, hemisfério sul, né? Fuso 3 do hemisfério sul. 4h44, dependendo de onde você estiver, se estiver em outro fuso horário, em outro hemisfério, aí a hora não é essa, precisa ver a hora certinho qual é, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o mapa, que é um gráfico que representa, né, como o céu estará nesse momento da lua cheia, ok? Então, como é que a gente sabe certinho a hora e até os mínimos minutos do auge da lua cheia? O que que é feito? Como é que é feito esse cálculo? A gente procura ver quando a lua, aqui é lua, né? Sun, sol. Quando a lua tem o grau idêntico e o minuto idêntico ao sol. Se a lua estivesse aqui, aqui quer dizer Taurus, né? Que é a constelação do touro. E SC aqui significa Escórpios, que é a constelação do escorpião. Se aqui em vez de Escórpios fosse também Taurus, então seria lua nova, porque não haveria essa distância de 180 graus, como acontece quando é Taurus e Escórpios, porque Taurus, a constelação do touro, a constelação do escorpião, estão entre as duas exata oposição, né? 180 graus de distância. Então, dentro dos graus que compõem cada constelação, que vai de 0 a 30 graus, nós buscamos o momento que a Lua fica juntinha em graus e minutos, só que em oposição, porque a Lua é cheia. Os segundos não são muito importantes, mas o grau e os minutos, sim. 4h44 da manhã, em junho, que nós estamos agora precedendo o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, né? Que será agora dia 20, né? O 21 de junho, o equinócio, o solstício de inverno, que equivale ao solstício de verão no hemisfério norte. E aí o Sol vai mudar. Isso vai ser daqui. O Sol muda de Touro para Gêmeos agora daqui a 4 dias. Então, se hoje é dia 8, 4 dias. Não, não. 4 dias a partir do dia 11. Aí é dia 15. Dia 15 de junho, o Sol muda da constelação do Touro, ele transmigra para a constelação dos Gêmeos. E quando ele estivesse em mais ou menos 5 para 6 graus, aí seria dia 15 mais 5 dias, 6 dias, que vai dar 20 e 21. De junho é o solstício do inverno aqui para o hemisfério sul, equivalente ao de verão no hemisfério norte.
Então, o que acontece é a gente vê que neste horário, 4h44 da manhã, que o Sol em Touro está muito próximo ao amanhecer. Aqui a gente vê a hora que o Sol vai amanhecer às 6h33. Então, menos de 2 horas, né? Menos de 2 horas depois do auge da lua cheia, o Sol amanhece. Então, a gente precisa considerar, nessa lua cheia em especial, devemos considerar ela tanto à noite do dia 10, né, como o amanhecer do dia 11. Porque o auge da lua cheia vai estar acontecendo exatamente na noite adentro, entre o dia 10 e o dia 11. Então, à noite do dia 10, nós já vamos estar vendo no céu, se o céu não estiver nublado, né, onde vocês estiverem, uma lua muito bela, que apesar do Sol estar na constelação do Touro, é uma lua cheia em Escorpião. O Sol é que é em Touro, mas a lua cheia é uma lua cheia de Escorpião, porque ela estará alinhada à constelação do Escorpião. A constelação do Escorpião, assim, a partir de uma observação real do céu, ela é um pouco diferente das outras, tá? Em geral, as 12 constelações, que é do Carneiro, que nós chamamos de Áries, a do Touro, a dos Gêmeos, a do Câncer, que é o do Caranguejo, né? A do Leão, a da Virgem, da Libra, que é a Balança, do Escorpião, do Sagitário, do Capricórnio, que é a constelação da Cabra, do Aquário, também conhecida como o Aguadeiro, e a constelação dos Peixes. Elas, em geral, estão bem ajeitadinhas na eclíptica. O que que é eclíptica? A gente chama de eclíptica zodiacal ou cinturão zodiacal, onde estão essas 12 constelações no céu. Elas estão lá, são totalmente visíveis. E são visíveis nos dois hemisférios. Todas estão bem arrumadinhas na eclíptica. A eclíptica é por onde os planetas vão, passam, onde ocorre o movimento aparente do Sol também, né? Quando a gente olha um planeta, olha lá, Marte no céu. E a gente vê que Marte está junto a uma dessas 12 constelações. Só que a constelação do Escorpião, ela tem uma característica diferente das outras. É uma constelação de bom tamanho, constituída de estrelas de alta visibilidade, toda a constelação. Mas na eclíptica ela só tem apenas a garra, as garras, né? As garras do escorpião, só tem as garras. O corpo do escorpião, que vai, né? Faz tipo um S e vai até a ponta, que é o ferrão do escorpião, está fora da eclíptica, não está ali ajeitadinha como as outras estão. E aí fica tipo um espaço assim meio vazio entre essas garras do escorpião e a próxima constelação, que é conhecida como a constelação do Sagitário, né? Que na mitologia grega é um centauro, metade cavalo, metade gente. As iconografias das constelações na astrologia védica não são exatamente iguais como os gregos constituíram, tá? Elas têm uma diferença. A do caranguejo não é um caranguejo, é uma tartaruga. A do Capricórnio é uma cabra, não é uma cabra, é um crocodilo, tem uma diferença. E do mesmo modo, Sagitário não é um centauro, é apenas uma pessoa montada num cavalo armado de arco e flecha. É um cavaleiro ou uma cavaleira. Não é metade corpo cavalo, metade gente, não. Então, e aí fica esse espaço vazio entre as garras do escorpião e o Sagitário, que na verdade não está vazio. Ali está no céu, isso é um estudo que se faz, tipo os pés de uma outra constelação, que sempre esteve ali.
Quando não esteve, faz tanto tempo que a gente não pode nem ter ideia. Assim, que é o nosso mero tempo, tempinho de vida, que no máximo dá 100 anos, é muito tempo atrás. Pode ser que ela não estivesse ali, mas há muito tempo a perder de vista os pés dessa constelação está ali entre Escorpião e Sagitário. E aí, de vez em quando, eles anunciam assim, não são 12 signos, são 13. Apareceu o 13º signo. Não apareceu nada, gente. Sempre teve a gente. É só para fazer a UE. As estrelas, elas são praticamente fixas. Elas não são fixas, elas se movem. Mas, assim, o nosso tempo não consegue acompanhar. Mesmo que registrem, né? Hoje os registros são mais apurados, né? Porque existe muita tecnologia para registrar, pode durar por muito mais tempo do que os registros da antiguidade, né? Mas o nome dessa constelação é Ofiuco. Ofiuco, na mitologia grega, representa o pai da medicina, porque existe uma história dessa figura chamada Ofiuco, que ele conseguiu descobrir o antídoto para veneno de cobra. E a partir desse conceito, né, de cura-te com teu próprio mal, se desenvolveu, então, tratamentos médicos com esse mesmo procedimento, né? Como, por exemplo, a vacina, né? A vacina nada mais é que inserir o vírus, só que em uma quantidade diminuta, para que o nosso sistema imunológico reaja, e aí nós ficamos imunes àquela doença. Então, ele se chama Ofiuco. Então, se a gente for pensar nessa lua cheia agora do dia 11, ela vai estar muito mais para Ofiuco do que para a constelação de Escorpião. Se a gente for olhar o céu com essa lente realista, astronomicamente realista. Mas tem algo interessante que ajuda a conciliar, que é o fato de que o nome em sânscrito desta constelação é Vrishtika. Vrish, V-R-I-S, Tika, C-H-I-K-A. Vrishtika. Depois do S ainda tem um H também. Vrishtika é o nome da constelação, que popularmente é traduzida como escorpião, mas a tradução literal de Vrishtika não é escorpião. Vrish significa força. E Tika significa consciência, ou seja, a força que brota da consciência. É a tradução de Vrishtika. Então, não importa se ali naquela parte do céu tem um escorpião, tem um Ofiuco. Inclusive, o Ofiuco, ele tem a constelação, a figura, né? Tem uma serpente enrolada na sua barriga, ele está segurando a ponta, com cada mão a ponta da serpente, a cauda da serpente, né? Então, ali também tem serpente. Então, não posso ter a serpente, tem o Ofiuco, tem o escorpião. Ali existe, nessa parte do céu, de acordo com a descrição dos textos antigos védicos, uma potência muito grande, uma potência, inclusive, de cura, né? É como se fosse o instrumento cirúrgico na mão do cirurgião. Pode salvar, pode matar, entende? Então, é essa potência, vestir esse tipo de potência, assim como o veneno de cobra pode matar, mas também sabendo utilizar os princípios nocivos de tal forma que eles se transformam em possibilidade de salvar a vida, né? Então, é um terreno, vamos dizer assim, delicado. Delicado e, tipo, pisando em ovos, assim. Senão, quando não em bombas, né? Terreno minado. É a constelação de Escorpião. Ela é muito poderosa, ela é muito potente. E nela também, como em todas as outras, habitam alguns nakshatras. No caso do Escorpião, o nakshatra Vishaka, que foi onde nós tivemos a última lua cheia. Temos também o nakshatra Anuradha, que são exatamente, na Anuradha são 6 estrelas que estão exatamente nessa parte das garras do escorpião.
E o nakshatra, que a lua vai estar na lua cheia no dia 11, dia 10 para o dia 11, no máximo até o dia 12, esse vai ser o momento auge da lua cheia, né? Tem esse período, né? Período de 10 para 11, 11 para 12 é o máximo da lua cheia. Mas tem a hora exata, que será 4h44, considerando as coordenadas daqui, né? Brasil, Hemisfério Sul, Fuso 3. Então, o nome do nakshatra, a lua cheia, se chama Jesta. Então, teremos a lua cheia no nakshatra Jesta. Jesta é uma estrela da constelação do Escorpião. É a estrela Antares. Antares é uma estrela muito famosa na astronomia. Por quê? Porque ela é uma estrela gigante. Ela é considerada como a gigante amarela. Não, desculpa, a gigante amarela não. A gigante vermelha. A gigante vermelha. Gigante amarela é outra, é Arcturus, que fica numa outra constelação. A gigante vermelha, porque o brilho dela que ela emite é um brilho avermelhado. E é um vermelho tipo mais sangue, porque o Nakshatra Rohini em touro também tem um tom vermelho, mas é um vermelho para um rosa, para um rosa forte, né? Um rosa intenso. Aldebaran, que fica em touro, que é o Nakshatra Rohini. Antares, que é o Nakshatra Jesta, é tom vermelho sangue, muito forte. E por que ela é tão importante assim? Porque entre todas as estrelas que compõem a constelação do Escorpião, que são, como eu falei há pouco, estrelas de alta visibilidade, Antares é a que tem mais visibilidade que todas. E ela se destaca também porque o tom dela vermelho é diferente do tom das outras estrelas dessa constelação. E ela fica numa parte da constelação do Escorpião, abaixo das garras, que é como se fosse o centro da constelação do Escorpião. Então, os antigos também chamavam Antares de Scorpius Cor, que significa o coração do escorpião. A palavra Antares é uma palavra também muito significativa, que significa que é uma estrela cuja natureza é da antítese, do antagonismo, né? Da oposição ou da confrontação. Então, Antares, Ares, antagônica a Ares. Ares, na Grécia, era o nome que se dava a Marte em Roma. Enquanto os romanos chamavam Marte de Marte, os gregos chamavam Marte de Ares, deus da guerra. Então, essa será a nossa lua cheia, né? Uma lua cheia que está polarizando, né? Os assuntos de touro, que são os assuntos da paz. Antares, na sua posição oposta, está antagonizando, né? Confrontando esses assuntos. Então, é uma lua cheia com grande intensidade, né? Trazendo esse tema para a vista de todos. Porque a lua cheia ela é uma estrela, é uma lua totalmente visível, né? A não ser que sejam as questões atmosféricas aqui do nosso campo, mas lá no céu ela está linda e maravilhosa, cheia de luz do sol. Então, é a lua cheia que está trazendo para a visibilidade, como tema, né, supremo deste momento, os antagonismos. Outra tradução para a palavra Giesta, que é o nome dela no sânscrito, a mesma estrela, em sânscrito se chama Gesta. Gesta significa o mais velho.
Gesta tem algumas histórias, né? Porque Gesta também é o nome de uma deusa. Só que uma deusa que nas histórias purânicas, ela é irmã da deusa Lakshmi. Acho que quase todos vocês devem ter ouvido falar de Lakshmi Devi, né? Que dentro dos estudos védicos, ela é a representante da prosperidade, da abundância, da boa fortuna, né? É uma divindade benéfica. Ela é Shakti Devi de Vishnu Deva, que é na tríade da criação, o preservador da criação. Brahma, Vishnu, Shiva, né? Vishnu é o que preserva a criação, que mantém a criação acontecendo, né? Não permitindo que ela se extingua. É Vishnu. Então, ele tem ao seu lado a Shakti Devi Lakshmi, que é, então, sua potência inspiradora, que o inspira em sua obra de preservação, em seu dharma, em sua atividade de preservador. É ela que o inspira. E aí diz que quando Lakshmi surgiu do oceano de leite, das espumas do oceano de leite. Lakshmi surge, mas antes dela surgir, surge a irmã mais velha que ela, chamada Gesta. Gesta tem outros nomes, né? Essa deusa tem outros nomes, que é Mudi, ou Mudevi, e também Nihirti. Ah, só que a gente coloca Nihirti, esse aspecto da mesma divindade Nihirti, para o próximo nakshatra, a partir de Giesta, que é o nakshatra que a lua vai, assim que ela acabar esse auge de lua cheia, ela se muda para, já no dia 12 para 13, ela se muda para Mula, nakshatra Mula, que é regido por Nihirti. Mas Nihirti também é um dos nomes de Giesta, assim como Mudi ou Mudevi. E essa divindade é como se fosse o outro lado da moeda de Lakshmi. Lakshmi é a boa fortuna, né? A boa sorte, é a, é a abundância, é a prosperidade, é a fartura. Gesta é o oposto. Gesta é a fome, é a miséria, é a doença, é a perda da boa fortuna. Conhecida também pelo nome de Alakshmi, ou seja, sem Lakshmi. Então, esses também serão assuntos que estão vindo à tona. Vocês já estão vendo, esses assuntos já estão vindo à tona. Não precisa esperar a lua chegar no seu auge. Já na semana anterior, esses assuntos começam a pipocar e todo mundo começa a ver, né? E prossegue a seguir também por uma semana, duas, esse tema, até porque é a lua cheia do mês de Gesta. O nome do mês é sempre o mesmo nome do nakshatra que a lua cheia acontece naquele mês. Que vai da lua nova até a outra lua nova. E no meio do mês lunar tem a lua cheia no nakshatra, que tem o mesmo nome daquele mês lunar. E o nome desse mês lunar é o nome Gesta. Eu estou falando isso de uma maneira mais coletiva, né? Mais ampla a respeito do planeta. Mas você também pode estar verificando no seu mapa, onde você tem escorpião. Eu parto do seguinte ponto, né? Que o mapa de cada um de nós, de fato, possui os 12 signos, ou as 12 constelações. Possui os 12 signos. Estão todos os 12, estão lá no seu mapa, porque são 12 casas. Cada casa vai ter uma constelação. Então,
Nós temos, na verdade, no nosso mapa os 12 signos. É porque a gente adquiriu um hábito, que é ocidental, de dizer que esse é meu signo, eu sou desse signo, e por isso eu sou desse jeito, por causa desse signo aqui, e lá uma tabela diz que eu sou. Mas a astrologia não é isso, tá? A astrologia não é nada disso. A astrologia mesmo está longe de ser isso aí. Então, nós temos os 12 signos ocupando diferentes aspectos da nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa existência como um todo. Mas alguns desses 12 signos podem sobressaltar, porque aí nesses signos, quando eu nasci, quando você nasceu, nesse signo específico tinha um planeta, no outro tinha outro planeta, no outro tinha outro planeta. Aí esses ficam ressaltados. Principalmente os que estão ocupando a primeira casa, que é de fato o ascendente da gente, o signo que está ocupando a Lua e o signo que o Sol está ocupando, né? Esses são os mais predominantes, mas nem sempre, né? Porque existem outras formas dentro da astrologia védica de verificar qual planeta e qual signo realmente é mais destacado no seu mapa. E às vezes não é um somente, é mais do que um. E signo só não é suficiente. São várias outras questões, porque cada indivíduo é um universo. Então, não dá para a gente generalizar, né? Porque cada indivíduo é um universo. Como é que a gente vai generalizar? Ah, todo mundo que nasceu nesse mês aqui é desse signo aqui, né? Diminui, né? A pequena, né? Muito, uma ciência que é muito mais abrangente. Então, recomendo sempre que vocês façam a leitura do mapa de nascimento, que chama mapa natal, ou então pode chamar também de mapa Rasi, ou Janima Lagna, ou Janima Kundali, né? Fazer esse mapa de nascimento para poder realmente entender de ponta a ponta seus processos existenciais, o porquê, né, das coisas e no que das coisas se tornarão ao longo da vida. O que elas vão se transformar ao longo da vida. É um estudo muito, muito abrangente mesmo, e profundo também. Então, como o horário será esse pertinho, faltando apenas menos de 2 horas para o sol nascer, a gente vê aqui o Sol, com a constelação do Touro presente, numa conjunção com o planeta Urano, que chegou há pouco tempo em Touro, né? Sol e Urano estão ocupando a mesma constelação nesse momento. Urano mais no começo de Touro, o Sol já está mais no final do Touro. Mas assim, estão menos de 30 graus de distância um do outro, então isso já é considerado uma super de uma conjunção, apesar que a lua cheia passada, a conjunção foi mais próxima. Então, nós estamos realmente num período de 2 meses lunares de muita agitação, tá? Houve também muitas mudanças planetárias. Por exemplo, Júpiter, que no mês de maio mudou de Touro para Gêmeos, Mercúrio, que há poucos dias mudou de Touro para Gêmeos também. Vênus, que ficou uns 4 meses em Peixes, mudou há pouco tempo para Áries. Nós tivemos também a mudança dos nodos lunares, que mudaram do eixo Virgem Peixes para o eixo Leão Aquário, né? E fora Saturno, que chegou em final de março em Peixes, para ficar 3 anos em Peixes. E recentemente, agora no dia 6, hoje é dia 8, há 2 dias, tivemos finalmente a mudança de Marte, que estava em Câncer, constelação do Caranguejo, agora chegou na constelação do Leão. E essa passagem de Marte para o Leão é muito forte, porque o Parasharahora Shastra explica que o planeta Marte, ele é a residência do Avatar Narasimha. Se a gente, né,
O Avatar Narasimha transcende as galáxias, os universos, claro, mas se a gente for pensar nele dentro do nosso sisteminha solar aqui nosso, né? Deste solzinho, dessa Terra e desses planetas, a residência dele, né? Assim como a gente traz Narasimha para a nossa residência, a gente faz um altar para Narasimha em casa ou num templo, né? Então, ali é residência de Narasimha. Todo templo é residência de uma divindade, de uma energia, de uma potência específica. Então, no sistema solar, é o planeta Marte. E a constelação do Leão, ela está correlacionada a Narasimha também. Narasimha Deva, o Avatar Leão. Então, a passagem de Marte para o Leão, que começou agora, no dia 6, e vai até final de julho, é um período muito, muito forte, muito intenso. Não só porque são 2 meses, né? Marte costuma ficar um mês e meio, está ficando 2 meses praticamente em Leão. E não somente isso, ele esteve há pouco tempo em retrogradação, em movimento estacionário, retrogradou, movimento estacionário de novo. Então, só agora, chegando em Leão, que ele saiu dessa história de estacionário e retrogradação. Só agora que acabou isso, de fato. Ficou em queda em Câncer, né? Desde início de abril até agora. Ficou 2 meses em condição de queda, né? De debilitação de Marte em Câncer. Então, quando ele chega em Leão, ele chega tá vindo com muita energia. Muita energia. Então, eu recomendo que não só façam um mapa natal, como também seus trânsitos, porque os trânsitos no ano 2025, agora, nesse meado do ano, principalmente a partir do início de abril, eles estão vindo numa sequência contínua. Então, se vocês estão sentindo a vida de vocês, duas coisas podem acontecer, né? Muito movimento, muita mudança, muitas coisas acontecendo simultaneamente na vida de cada um, ou o contrário, tudo pode estar super paralisado, tá? É a questão da resistência, né? Tem alguns que estão fluindo com a força, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Outros podem ficar paralisados pelo medo. Então, assim, a gente tem que pensar que é uma lua cheia, né? Porque está precedendo o próximo solstício, e uma lua cheia forte, né? Em signos fortes, como Touro e Escorpião, constelações Escorpião, é uma constelação muito intensa, fomentando transformação, morte e vida, fins e começos, transformações, né? Necessárias, né? As mudanças mais profundas necessárias para uma transformação verdadeira e não uma transformação superficial. Ok? Então, acho que falei para vocês bastante aqui sobre os movimentos e essa próxima lua cheia. Lembrando a todos que nós estamos fazendo o Gayatri Jayanti, que começou ontem, sábado, será por 4 sábados. Então, quem ainda não se inscreveu, seja bem-vindo a participar dessa prática junto ao Mantra Gayatri. Acho que vocês agora que já estão inscritos, já estão participando, que já estiveram ontem, já assistiram a gravação e tudo. Então, a partir de hoje, né, dessa fala que eu trouxe para vocês sobre a lua cheia, podem estar entendendo da importância do Gayatri Jayanti no mês de junho, né? Agora ficou bem claro como é importante nós estarmos reunidos nessa sanga, emitindo, né, sonorizando, recitando, ouvindo com atenção, meditando em cada sílaba, em cada letra do mantra Gayatri, que é um mantra divino, ancestral, um mantra muito antigo, desde a criação do universo, né? Onde as esferas estão sendo invocadas, né? Estão sendo glorificadas, estão sendo homenageadas, né? Os três níveis da existência, Bhuva, Vaha, Swaha, né? Então,
Vou falar um pouquinho para vocês disso, sobre Om, Bhurvahá e Swaha. O Om é o, né, eu reverencio, né? A palavra Om é muito bonita, né? Om, Aum, Amém, né? Tá pensando Amém, se a gente não falar Amém, a gente fala Amém, né? No final de uma oração, Amém ou Amém. No final de toda a prece, toda a oração, o fluxo é do amor sempre, né? Do mesmo modo, o Om. Também é que é o primeiro som que um bebezinho emite também. O bebezinho, quando começa a emitir sons, é o mesmo som do Om, né? Alguns animais, quando emite sons também, né? Como a vaca, o boi, né? Eles falam, o bezerrinho mé, né? O carneirinho mé. Então, né? Mamãe, esse né? Ele é presente, né? Se a gente está num lugar de muito silêncio, a gente consegue também, refinando a audição, perceber, né? Esse, esse som, né? Hum, né? No mar também, as ondas do mar, né? E quando coloca a concha no ouvido, a gente ouve também. Pega uma concha e coloca no ouvido. Então, esse som, som original. Então, Om, Bhu. Bhu é o planeta Terra. É a nossa casa. Bhu, Bhur, Bhu é o planeta Terra. Bhuvaha é o sistema solar, o Sol e os planetas. Swaha é o espaço sideral, as estrelas. Permita-me meditar. E mais outras coisas que eu estou falando para vocês também nos nossos encontros, sobre as deusas que são reunidas em uma só, né? Gayatri, Mahadurga, Mahalakshmi, Mahasaraswati, numa única forma, né? Um único shape, que é a emissão desse som. Então, nós obtemos muitas graças, né? Através do Gayatri Mantra e também porque estamos nesse mês, né? É o mês do Gayatri, né? Foi agora dia 6, no dia 5 foi a Ganga Jayanti, que é a celebração das águas dos rios. Outros também que emitem som da cachoeira, se aproxima da cachoeira, você começa a escutar também o mesmo som das águas, né? É o mesmo. E a seguir. E teremos também outras histórias a serem contadas durante o mês de junho, sobre um belíssimo festival que acontece anualmente numa região da Índia chamada Estado de Orissa. Todo ano esse festival acontece e reúne milhões de peregrinos nessa região. Então, nós vamos de longe e de coração também acompanhar essa festividade. Estão todos convidados, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, só entrar em contato comigo, e aí já pode participar do grupo. O primeiro encontro foi gravado, então você não perde nada, né? Pode assistir o encontro de ontem de manhã. Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Estamos em 26 e logo, logo nós nos encontramos. Ah, sim, só mais um avisozinho. Logo no início eu coloquei o Iatra do Amor, que são 3 cursos sobre o princípio feminino, sobre o feminino sagrado. Um se chama Resgate do Feminino. O segundo curso se chama Kushmanda, que é o nome de uma deusa, e a Rosa Mística. E o terceiro curso se chama As Navadurgas e Nossas Vidas. Navadurgas são 9 deusas. Então, ele está na plataforma, com parcelas fáceis de se fazer. E também quem estiver se inscrevendo nesse curso, né, que está na plataforma, nesses 3 cursos, aí está ganhando também o meu livro, né? Pode receber os 3 que primeiro se inscreverem, recebe o meu livro em casa e também e tem passe livre para o próximo festival Navaratri, que será a partir de setembro. Setembro nós teremos o Navaratri do segundo semestre, que é aquelas 9 noites que nós ficamos reunidos, muitos aqui já participaram, alguns não, quem não participou, vem aqui, ó,
São 9 noites celestiais durante a fase crescente da Lua, que acontece 2 vezes no ano, primeiro semestre e segundo semestre, que é sempre a primeira lua nova a partir do equinócio. Então, equinócio de março, aí a primeira lua nova a partir do equinócio de março, nós começamos o Navaratri, e a primeira lua nova a partir do equinócio de setembro, nós iniciamos também o Navaratri. E a lua nova de setembro, ela vai ser muito pertinho do equinócio. Então, deve começar já, acredito, dia 21, dia 22 de setembro, já deve estar começando o Navaratri no segundo semestre. Então, também quem se dispuser a estudar, né, esse assunto maravilhoso do resgate do feminino ferido, que é um assunto secular na nossa história, estará também adquirindo esses presentes, tá? De participação no Navaratri, passe free para participação no Navaratri, e também recebendo o meu livro, Os Astros em 2025, tudo que você precisa saber. Está aqui. Ok. Então tá, pessoal, um abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. Uma linda semana para todos. Namastê. Hariom Tat Sat. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram.